estamos aqui em plena Copa América, já definidos finalistas, Brasil e Peru. E parece que foi uma surpresa, né, Karsug? Tudo bem? Tudo bem. Uma Copa América que apresentou finalmente um belo jogo. Brasil e Argentina. Sim, foi bom jogo. O melhor jogo em sentido absoluto de toda a competição. E uma final, de certa forma, inesperada. Não que fosse inesperada a vitória do Brasil frente à Argentina, mas eu pensava que o Chile, entendia que tecnicamente estava num nível superior, conseguiria derrotar o Peru, lei do engano. O Chile levou um baile, perdeu o caminho de casa, e foi o Peru merecidamente a ganhar o passe para a grande final. E final do terceiro lugar fica entre Chile e Argentina. Sim. Mas são aquelas finais que se realizam muito mais para obedecer aos contratos firmados com as televisões. Sim. Do que por outras razões. Que, por exemplo, Vidal do Chile já falou, esse jogo não tem importância nenhuma. Então, não sei até que ponto os meios de informação vão conseguir vender ao público a ideia que é um jogo importante. Agora, parece que o Chile ficou espantado quando ele tomou o primeiro e logo depois o segundo, né? Aí ele perdeu o pé, né? Me deu a impressão, o Chile fazendo um jogo amistoso e o Peru jogando o jogo da vida dele, a semifinal da Copa América, uma marcação agressiva, dura, muitas vezes alta, impedindo que o Chile saísse jogando durante todo um primeiro tempo em que o Peru foi claramente melhor. Peru chefiado pelo Guerreiro, que é realmente o homem símbolo do time, fez 2-0, encaminhou a sua vitória. No finzinho do primeiro tempo, uma grande defesa do goleiro galês impediu que o Chile pudesse voltar a ter alguma esperança. No segundo tempo, o Peru se fechou, apostou no contragolpe. O contragolpe deu certo no minuto final e fez 3-0. Antes disso, o goleiro do Peru foi o homem do jogo, defendeu até mesmo um pênalti. Eu acho que foi muito bom o trabalho do técnico Gareca. Sem dúvida. Ele conseguiu recuperar uma seleção que estava meio desanimada, meio por baixo, tinha sido goleada 5-0 pelo Brasil e conseguiu, frente a um rival que era unanimemente considerado como favorito, chegar à vitória. Quanto ao jogo entre Brasil e Argentina, que tecnicamente, repito, foi o melhor, é um jogo que ofereceu muitas coisas de análise. Por exemplo, na minha opinião, o Daniel Alves e o goleiro Alisson foram os dois melhores jogadores do Brasil. Alisson já não é de hoje, na minha opinião, um dos maiores goleiros do mundo, entre os 5 primeiros, certamente. E Daniel Alves, aos 36 anos, conseguiu se transformar no homem da armação, no meia à la Gerson, para dar passe. Aquela jogada do primeiro gol foi realmente sensacional. É uma pena que ele tenha 36 anos, porque senão ele teria ainda um largo futuro na seleção brasileira. As condições atuais, ele joga essa Copa América, mas se continuar assim, eu acho que o Tite vai levá-lo como titular naquela que será, sem dúvida, ou seria, se for, a sua última Copa do Mundo. E realmente é um jogador que merece todos esses elogios. E ele é muito respeitado pelo adversário, né? Sim, claro, porque ele já se impôs como um nome de destaque, mostrou isso, inclusive, em todos os clubes por onde passou, sempre deixou a melhor das imagens, a melhor das impressões, realmente um profissional sério e de excepcional qualidade. Sem dúvida. Ainda com relação ao jogo entre Brasil e Argentina, o curioso é que
as reações dos meios de imprensa do Brasil e da Argentina foram completamente diferentes. Sim. Enquanto nós aplaudimos, batemos palmas pela vitória, na Argentina todo mundo foi na onda do Messi, que reclamou, que diz que é inútil ter VAR se depois o árbitro não consulta para evitar os erros que já cometeu, e que dessa forma não adianta disputar nada, que o Brasil manda na Conmebol. E, obviamente, na onda do Messi, também todos os jornais, a começar pelo Olé, foram atrás. Isso, mas só o Messi fazer gol que não tem esse desculpa. Exato. Teve, digamos, falta de sorte, aquelas duas bolas no trave. Mas enfim. O quê? Faz parte. Agora, taticamente, eu acho que o técnico Scaloni acertou o time. Falta-lhe ainda, falando da Argentina, arrumar um lateral direito, mas aquela colocação no Messi, mais atrás, fazendo um triângulo com dois homens à frente, realmente atrapalha, e atrapalha bastante qualquer adversário. Sim. Que o Messi fica flutuando. Se o adversário jogar, hipótese, um 4-4-2 ou mesmo um 4-3-3, ele fica flutuando entre as duas linhas, de 4, de 3 ou de 4, e você não sabe como marcar. Pois é. Ou você utiliza dois jogadores, põe um em cima e outro na espera, e assim mesmo não é garantido que você consiga pará-lo. Ou então, a forma que taticamente seria mais válido, você tenta cercá-lo com 4 jogadores, tentando, sobretudo, não anulá-lo quando ele recebe a bola, mas evitar que ele possa receber a bola. Sim. Só que para fazer isso, você tem que pôr por terra tudo aquilo que você trabalhou no teu time, de esquema tático, tem que mudá-lo completamente. Eu me lembro, num jogo da Copa dos Campeões, não me lembro agora o adversário, mas fizeram isso com o Messi e realmente deu certo. Só que aquilo era um jogo isolado, foi preparado, o técnico armou em funcionamento. Numa competição como a Copa Sul-Americana, você não tem condição de fazer isso. Mas, taticamente, para mim foi a mexida que permitiu que a Argentina subisse de rendimento, como não tinha feito ainda nessa competição, que, aliás, tinha começado muito mal, perdeu o primeiro jogo, depois não estava bem. Quase caiu fora? Exato, quase caiu fora, entrou, pelo amor de Deus, na fase seguinte, e agora realmente chegou no seu top no jogo frente ao Brasil. Eu até um pouco, sei lá, falta de respeito com o Peru e tal, mas dependendo de como for o jogo no domingo, eu acho que esse Brasil e Argentina pode ser considerado a final antecipada da competição. Não é difícil pensar assim. Fora do futebol masculino, fica o futebol feminino. Futebol feminino que para mim dá uma lição muito importante de como se usa o VAR e como deve se aceitar. Você viu aquela semifinal entre Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra empatou em 2-2. Para mim o gol era perfeitamente válido. No olhar humano não dava para ver. Aí entrou o VAR e deu um troço milimétrico. Impedimento, mas milimétrico. Mas já que temos esse recurso eletrônico, é bom usá-lo exatamente para evitar. Está lá para isso, né? Está lá para isso e faz com que os meios eletrônicos possam ser realmente úteis para o futebol em geral. Agora temos 2 finais. No masculino, o Brasil é favorito. No feminino, os Estados Unidos são ultra favoritos. Eu diria até que se os Estados Unidos não ganharem na final da Holanda, para mim será uma clamorosa surpresa. Sim. Escuta, deixa eu só te fazer uma pergunta do jogo do Brasil ainda. Aquela arrancada de 74 metros do Gabriel Jesus. É uma pergunta chata, hein, Carlos? Se fosse Neymar, ele tinha arrancado 74 metros?
Ou ele teria caído no primeiro? Provavelmente eu fiquei com essa impressão. Claro, você não tem, não tem prova. Exatamente. Mas na primeira falta, ele se teria jogado, parado, teria rolado, feito teatro e tudo. Nesse ponto, eu acho que o fato do Gabriel Jesus jogar na Inglaterra o fez amadurecer, fez entender que se ele se jogasse na Inglaterra, vamos continuar, segue o jogo. Segue o jogo. E isso é uma coisa que ele aprendeu e será extremamente útil para a sua carreira. Tanto que ele foi um dos grandes protagonistas do jogo. Ele virou um rompedor, né? Exato. Ele ganhou, eu diria, ganhou maturidade. Exatamente. Deixou de ser um moleque para ser um homem. Isso deve-se realmente não ao trabalho do Tite, mas eu entendo que deve-se à sua atuação no futebol inglês. O fato dele jogar lá realmente foi amplamente positivo. Aliás, acho que o Neymar podia jogar na Inglaterra. Podia jogar na Inglaterra. Fazer um estágio de 2 anos na Inglaterra ia mudar completamente. Exatamente. Tá bom, mais alguma coisa, professor? Não, apenas a expectativa dessas duas finais que teremos no domingo, final feminina e depois a final masculina, e vamos ver o que acontece. Esperemos que tenhamos 2 grandes jogos. Tá bom. Mas eu não terminei não. Hoje eu tenho para vocês o seguinte. Tá vendo esse livro aqui? É desse senhor que está aqui do meu lado. São 50 anos do Karsug aqui no Brasil. E esse livro aqui você encontra, sabe aonde? Em www.karsug.com.br/livro. Lá você tem todas as informações de como adquirir esse livro. O Karsug manda para você autografado com seu nome e você fica sabendo da trajetória do Karsug, que é, na minha opinião, o maior jornalista de automobilismo e de futebol, os dois combinados, aqui no Brasil. E você vai ver muita história interessante aqui, muita história que você jamais imaginaria que tenha acontecido com o Karsug. E tem algumas histórias engraçadas, eu garanto. Tem sim, tem histórias muito boas. Você lê esse livro aqui rapidinho e ele serve para dar de presente, inclusive. E é um excelente presente, é um custo muito bacana. Então, relembrando, é www.karsug.com.br/livro. Lá você tem o valor, lá você tem como você faz para fazer o pedido e o custo do frete, tá bom? Então a semana que vem a gente está de volta e eu aguardo vocês, não só eu como o Karsug também. Tchau! Tchau!